sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia, professora de arte, e estou com vocês aqui no itinerário formativo, mas eu não estou sozinha, hoje eu estou acompanhada. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa para o IFA, especificamente, e a gente vai agora ver o que nós vamos estudar nesta aula. Acompanhem aí. Aula 11, Objeto de Conhecimento, Juventudes e o Mundo do Trabalho na Amazônia. E o detalhamento, gênero jornalístico, entrevista com oradores sobre práticas de descarte e reciclagem. Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos! Gente, para começar esta aula, nós temos uma pergunta para você aí do outro lado. Vamos ver qual é a pergunta. O que é o mundo do trabalho para você? Você já fez essa pergunta, professora Marta? Sim, quantas vezes nós passamos por aquela crise, hein, de encontrar respostas. Aquele momento em que a gente não sabe nem qual é a nossa razão no mundo, muito mais o que a gente vai ser da vida. Sim, exatamente. É uma situação que vira muitas vezes uma cobrança, porque, meu Deus, depois que eu terminar o ensino médio, ou depois que eu terminar a faculdade, eu tenho que encontrar a minha profissão e tudo mais. Ou muitas vezes a pessoa não entra numa crise porque fica, meu Deus, mas o que eu vou escolher, não é? Então, nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho, mas antes de nós aprofundarmos, eu quero que vocês acompanhem aí algumas respostas que alguns professores trouxeram para esta pergunta. O que é o mundo do trabalho para você? É o conjunto de atividades que as pessoas fazem para garantir a vida, produzir coisas e prestar serviços. Ele vai além de um emprego ou um local onde eu recebo o meu salário. Para mim, o mundo do trabalho é um espaço de criatividade e de relações humanas. É um mundo dinâmico que está em constantes mudanças. Por isso, eu acredito que se você é flexível a novos aprendizados, você está pronto para crescer junto com o seu trabalho. Portanto, transforme o seu ambiente de trabalho no melhor local possível. O mundo do trabalho é um conjunto de atividade, relações, ambiente e conhecimento. O mundo do trabalho é uma relação de complexidade envolvendo o trabalho formal, o trabalho informal, como tantos trabalhos autônomos que nós temos na sociedade, trabalhos que fazem parte da cadeia produtiva, da periferia. Nesse ambiente, ali nascem também direitos e deveres dos trabalhadores. Ele está totalmente arraigado pelas questões sociais, políticas, econômicas. No fim, o objetivo no mundo do trabalho, dentro da nossa sociedade em que vivemos hoje, aqui no Ocidente, é o lucro. Os bens e os serviços sempre estão apontando para essa questão do lucro. Muito bem, vocês viram aí respostas, nós fizemos aí respostas, ou na verdade uma pergunta, né, o que é o mundo do trabalho, e houve as respostas. Eu achei interessante 3 aspectos. O primeiro é dizer que o mundo do trabalho envolve criatividade. Você Sim. que é das artes, professora, você sabe que o que é a criatividade, depois a professora Marta pode até explicar um pouco mais. A outra situação muito interessante que o professor Marcos Kelvin apontou, e depois o professor Renê, junto com a professora Raimunda, é que nós temos direitos e deveres no mundo do trabalho, né? Não é só dever, a gente também tem uns direitos, por isso que a gente precisa estar por dentro, quando entra no mundo do trabalho, o que é cada um. E é um conjunto de atividades, porque de fato a gente trabalha, as pessoas acham que é muito, eu vou para me divertir. Pode ser também você encontrar amigos e tudo mais, né? Faz amizade, mas também existe a parte que você precisa ter ali a atividade. Não é isso, professora Marta? E o mais legal é que cada um trouxe a sua perspectiva também a partir da sua vivência. Sim, o que a gente percebe? Que são pessoas de faixa etárias diferentes. Então, cada um já viveu a sua trajetória dentro do mundo do trabalho. E a gente tem que levar em consideração que muitas das vezes nossos alunos, por exemplo, muito novos, aí quando a gente fala do mundo do trabalho, parece que é sair da infância para a adultez. Porém,
isso não é só uma questão de amadurecimento ou de trazer essa questão da vida adulta, mas de entender que a partir do momento em que nós nos colocamos como responsáveis para contribuir com a sociedade, assim também vão ocorrer trocas, e em todos os sentidos, né? Perfeito. E para nós entendermos um pouquinho como que é depois que você entra no mundo do trabalho, porque existe uma rotina, professora. Depois E a gente também tem que pensar que é diferente para cada profissão, né? Exatamente, perfeito. Depois que você adentra no mundo do trabalho, existe uma rotina que muitas vezes as pessoas acham, nossa, que metódico, tem que fazer isso todo dia e tudo mais. Só que faz parte da profissão que você escolheu, né? Por isso que hoje a gente trouxe para vocês um pouco de como é a rotina enquanto professores do CEMEAN. Afinal, se a gente está falando desse mundo do trabalho, explicando que existe uma rotina e trazendo um pouco da compreensão para quem ainda está pensando o que realmente é, como me encaixo. Bom, a verdade é que é só ir experimentando, mas nada melhor do que ver por dentro do que só ficar imaginando. Acompanhe. A rotina que compõe a vida do docente e corpo técnico do Centro de Mídias de Educação do Amazonas inicia-se com a sua chegada ao Centro de Mídias. Então, com a chegada ao Centro de Mídias, nós temos nossa primeira parada. Assim como vocês que têm a frequência diária, nós temos também a frequência diária no nosso livro. Então, aqui é a sala dos professores, onde tudo é planejado, né, para que as aulas cheguem até vocês. Então, aqui são elaborados, são estudados os conteúdos, para que a aula chegue da melhor forma possível para vocês e desenvolva todas as habilidades necessárias ao conhecimento do ensino-aprendizagem que o Centro de Mídia oferece. Então, aqui é a assessoria pedagógica. Após os professores elaborarem as aulas, eles enviam para a assessoria pedagógica, onde eles vão fazer toda a análise pedagógica para ver se está de acordo com os referenciais curriculares, se as habilidades do objeto de conhecimento estão adequadas. E aí, Cláudia, como é que está o nosso plano? Ok. Muito bem. Então, a partir daí, a assessoria ela libera, se estiver de acordo, para a produtora. Então, após todo esse processo de elaboração de aulas, validação pela parte da assessoria pedagógica, chegou o momento da nossa transmissão. Claro que ainda tem a produção que é feita das aulas, que vai para uma produtora, né, a validação, e aí chegou o momento da nossa aula, onde o professor não vai assim com essa cara limpa, não é verdade? Vai passar pelo camarim e dar um up na beleza. Então, após as etapas de planejamento, validação da assessoria pedagógica, produção por parte da VAT, chegou o momento do nosso checklist final e hora de entrar no ar e iniciar a nossa aula. Olá! Olá, professora, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos fazer o checklist? Vamos lá! Então tá. Eu vou ter que ler aqui o objeto do conhecimento, tá, professora? Aí depois já é contigo. Ok. Então, tudo certo? Ah, tá tudo certinho, professora. Ok, então nosso objeto de conhecimento, tudo ok, as cartelas. Então agora vamos para o estúdio, certo? Isso, uma boa aula para vocês. Acompanho vocês lá da assessoria. Ok.
Então, agora chegou o momento da transmissão ao vivo do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para vocês. Que maravilha! Muito obrigada, professora Lúcia, parceira aí do Componentes de Artes, que mostrou pra gente um pouco da nossa rotina até chegar aqui nessa sala de aula em que nós compartilhamos um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Mas isso foi para a gente perceber que o mundo do trabalho, ele também é feito daquilo que a gente chama de rotina. Sim. Então, é necessário a questão de entender as responsabilidades, o cumprimento do horário. E, claro, tem-se o momento do lazer, do prazer, da satisfação. Até porque muitas das vezes a gente escolhe trabalhar com aquilo que o nosso coraçãozinho gosta, com aquilo que nos chama a atenção. Então, até mesmo aquela frase, como eu disse, a gente não vai atrás, encontra a gente. Então, a profissão, ela também vai exigir que você coloque os seus talentos. Então, vai ter um pouco também dos momentos de divertimento. E aqui a gente também consegue observar uma coisa, que no trabalho a gente não faz sozinho. Perfeito. É necessária a equipe, compartilhar, e entender que também é importante a gente saber trabalhar com outras pessoas. Sim. Nós somos um exemplo agora, né? Estamos trabalhando em conjunto, então, como a professora Marta disse, nós não trabalhamos sozinhos. A gente precisa de uma equipe para que o trabalho possa caminhar, né, professora? E pensar que é assim que a gente vai conseguir também avançar, aprender e contribuir nesse mundo do trabalho. Afinal, é a nossa forma também de deixar um pouquinho da nossa essência no mundo, fazendo com que a gente coloque o nosso talento também na sociedade. Perfeito, professora. E, gente, vocês viram que nós fizemos perguntas aí, o que é o mundo do trabalho? Aí nós perguntamos para a professora Lúcia, professora, como que é a rotina no CMEAN, a rotina de um professor? E essas perguntas vão abrir para um gênero que se chama entrevista. E eu quero que vocês acompanhem com a gente o conceito de entrevista, que diz assim: a entrevista é uma forma de interação social entre duas ou mais pessoas para obter e difundir informações através da técnica ou do diálogo entre entrevistador e entrevistado, podendo ser considerada como um diálogo. Então, inclusive, quando você faz uma entrevista, no momento em que vai adentrar no mundo do trabalho, existe essa articulação entre o entrevistador e o entrevistado, porque a gente precisa saber se você tem habilidades para aquela empresa, o que você pretende e vice-versa, assim como nós fizemos aí. Então, a gente vai entender um pouquinho do gênero entrevista, saindo um pouco dessa ideia do mundo do trabalho, e indo para os tipos de entrevista, por exemplo, que aparecem nas televisões aí quando existem programas, vamos fazer entrevista com fulano de tal. E aí a gente vai entender como que funciona esse gênero, tá bom? Vamos ver? E quando a gente fala também, né, dessa questão da entrevista, além de ser um gênero que parece estar distante de nós, ou só naquele momento de chegar e estar cara a cara com alguém que vai nos fazer perguntas, nós já fazemos isso diariamente, informalmente. Perfeito. E também utilizamos até nas redes sociais. Antigamente, não vou revelar aqui, né? Mas tinha redes sociais que perguntavam, né? O que você está pensando, como você está se sentindo, e você já ia lá e colocava era para todo mundo como você estava, não é mesmo? Exatamente. Hoje em dia é a mesma coisa. A gente fica fazendo essas trocas. E nós começamos a nossa aula com uma pergunta. Afinal, quando fazemos isso, é porque nós estamos querendo também abrir a possibilidade de criar um vínculo, ter a interação com o outro. E essa interação, como já falamos, é muito importante nesse meio do trabalho. Por isso que a entrevista, desculpa até atrapalhar assim, ela tem o efeito de um diálogo, porque de fato é um diálogo, né? Eu pergunto, você pergunta e a gente faz essa interação, como a professora Marta pontuou. Então, vamos aí ver a estrutura do gênero entrevista. Vamos sim. Então, gente, para que uma entrevista seja uma entrevista, precisa ter o título. Afinal, o título da nossa entrevista foi O que é o mundo do trabalho? Ou seja, o mundo do trabalho é o título da nossa entrevista. Depois temos que ter um resumo. Por quê?
A entrevista vai falar de quê? Vai falar sobre o mundo do trabalho, vai falar sobre o entretenimento a respeito de determinado filme. Enfim, algum tema a entrevista vai ali, digamos, pegar e vai trabalhar esse tema. Então, quando a gente vai dizer que existe uma entrevista, nós precisamos falar do resumo. A entrevista vai falar disso. Aí todo mundo já fica ciente o que vai ser ali a entrevista. A respeito do que vai ser a entrevista, na verdade. Também temos a apresentação do entrevistado. Não sei se vocês viram na hora que os professores foram respondendo. Logo embaixo tinha uma tarja dizendo quem eles eram, onde eles trabalhavam, assim como a professora Lúcia se apresentou também. Então, a gente precisa fazer a apresentação do entrevistado. Olha, uma pequena biografia também, né? Falando um pouco de si para contextualizar quem vai falar, sobre o que será tratado. Até porque se for um tema, por exemplo, sobre saúde, vamos não pegar a saúde, mas sobre arte. Eu muito bem poderia chamar a professora Marta, porque afinal é autoridade na área. Então, quando eu fosse falar a respeito do entrevistado, eu diria, olha, a professora Marta é formada em artes, é assim que chama a licenciatura em arte? Como é que chama, professora? Aqui no meu caso é em dança. Então, olha aí, a professora formada em, acho que é licenciatura em dança que chamam, né? E aí eu vou dizendo, ela trabalha há tantos anos na área da educação e ela tem tal idade. Eu vou apresentando até para quem vai assistir a entrevista dizer assim, nossa, a pessoa tem conhecimento na área. Então, para entender, para situar, já é uma forma de mostrar que vai ser uma abordagem ali sobre tal assunto, uma pessoa que tem experiência. Exatamente, perfeito. Então, depois dessa apresentação do entrevistado, nós temos as perguntas e respostas. E aí fica aquele bate-volta. O entrevistador pergunta e aí depois o entrevistado responde. E assim fica nesse diálogo. Claro que existem as conversas paralelas, né? Eles não respondem muitas vezes a pergunta diretamente, começam contando uma história, para então até mesmo contextualizar a resposta que vai ser dada, tá bom? E por fim, depois que finaliza a entrevista, nós temos as considerações finais que digamos, olha, na entrevista, a entrevistada tal falou sobre isso, isso e isso, são os pontos principais e fecha no agradecimento, professora Marta. E aqui a gente consegue perceber uma estrutura muito simples que nós apresentamos de um gênero que pode abordar várias coisas. Quando a gente fala do gênero entrevista, a gente falou com relação ao âmbito do trabalho, a gente falou do gênero entrevista para a TV, e tem o gênero entrevista também quando a gente vai estudar no ambiente acadêmico das pesquisas. Né? Que a gente tem que ter cuidado também quando vai fazer alguma pesquisa para poder ter dados. Hoje em dia, a gente tem que falar tudo embasado. Sim. Afinal, quando a gente fala de entregar informações, a gente tem que estar respaldado, não é mesmo? E eu acredito até, professora, que a entrevista, quando a gente, por exemplo, quer falar sobre povos originários, eu acho que a entrevista é o gênero principal que deveria aparecer, porque é a pessoa, um povo originário, falando a respeito do povo originário. Então, para mim, a entrevista é um dos gêneros mais importantes quando a gente fala de pesquisa, como a professora Marta apontou. Ok? E assim a gente vai perceber que quando a gente fala desse gênero entrevista, além de servir para muitas coisas, está aí ao nosso redor de diversas formas, ela também é estruturada e é dividida em vários tipos de entrevista. Perfeito. Vamos ver um pouquinho? Então, nós temos aí os tipos de entrevista. Nós temos a entrevista estruturada, que é composta de perguntas específicas que buscam uma resposta simples e determinada, com respostas sim ou não. Vamos só fazer aqui um exemplo, eu e a professora Marta. Professora Marta, você é formada em licenciatura em dança? Sim. Pronto, essa seria a entrevista estruturada, porque ela vai dizendo sim ou não. Professora Marta, você é formada há mais de 7 anos, ou há mais de 10 anos, ou menos que isso? Sim, mais. Mais, pronto. Então, ela está dando respostas específicas e simples. Essa é a entrevista estruturada, tá bom? Nós temos a outra, professora, vamos ver. E quando a gente fala também ainda da entrevista estruturada, a gente tem que lembrar que são como tópicos. É a gente filtrar tudo e ter muito claro o nosso objetivo. Perfeito. Para não ir puxando uma conversa ali que possa, de repente, sair do que a gente está tratando. Então, a entrevista estruturada, ela é muito boa quando você tem pouco tempo, Perfeito. quando você precisa ser objetivo e claro.
De repente, a professora de língua portuguesa passou uma pesquisa que você tem que entrevistar seus avós. Mas ela pediu que você fizesse apenas 2 parágrafos. E seus avós vão conversar, contar todas as histórias, explicar tudo o que aconteceu. Nesse caso, você não pode abrir muito. Você vai precisar fazer uma entrevista estruturada. Pensar muito bem por que a professora passou essa pesquisa, qual é o objetivo e o que ela vai querer saber. Perfeito. Aí você vai conseguir fechar a sua entrevista estruturada. Show, professora. Isso é importante. Até me lembrei, por exemplo, do meu mestrado, que eu não podia fazer a entrevista estruturada. Como eu precisava de uma reflexão, aí eu tinha mais tempo, obviamente, então a gente vai ter agora um outro tipo de estrutura quando se é mais... a pessoa pode falar mais tempo, esse ponto foi bem importante, professora. Eu posso trazer as minhas reflexões, ok? Que agora vocês vão acompanhar com a gente, que é a entrevista aberta. Em que ela é composta por perguntas que elas vão permitir que o entrevistado passe a expressar a sua opinião ou trazer uma reflexão. Então, ela já é mais abrangente. A gente percebe que a entrevista aberta, ela vai trazer uma possibilidade de uma conversa mais fluida. Sim. Não vai necessitar tanto de respostas secas, como a gente chama. Se eu perguntar para a professora Marta o que é a arte, aí ela vai começar... Aí é uma entrevista abertíssima. Ela vai falar sobre vários tópicos, porque o objetivo da entrevista aberta não é sim, não, ok ou não ok, é você expressar a opinião, suas reflexões, enfim, sua visão de mundo mesmo. E aí a gente vai ter aquela que junta tudo. A primeira, que é a entrevista estruturada, com a segunda, que é a entrevista aberta, que seria a semi-aberta, muito bem, que é composta por perguntas abertas ou livres e outras com resposta muito mais específica. Então, vamos supor agora, vamos fazer, só pegar os 2 testes que nós fizemos. Eu perguntei à professora Marta: professora, você é formada em tal área? Ela, sim. Professora, você é formada há mais de 10 anos? Aí ela, sim, muito mais. Então, começou com respostas específicas e simples. Aí depois eu pergunto, já que ela é formada em licenciatura em dança, aí eu pergunto o que é arte? Aí ela começaria a explanar aqui. Então, essa junção seria a entrevista semi-aberta, professora. E o interessante é a gente pensar que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, trazendo para aquilo que a gente estava falando do nosso ambiente de trabalho, sim. E se a gente pensar na dificuldade, às vezes, de se comunicar. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer amizades, falar em público. E se você entende que pode, aos poucos, ir quebrando o gelo, como a gente diz, né? Com perguntas mais secas, como a entrevista estruturada, e depois que você já quebrou esse gelo, ir entrando com as perguntas mais abertas. Exatamente. Isso facilita, porque quando a gente fala desse processo da entrevista, é também enxergar a outra pessoa, é perceber que nós precisamos ser empáticos. Se eu estou aqui num diálogo, lembra que a entrevista é um diálogo, é uma troca. Então, se eu estou aqui tendo uma troca com a professora Milena, eu preciso ser sensível ao momento dela. Então, a gente tem que também saber perceber quando é ou não é o momento de fazer certas perguntas. Perfeito. E aí, para nós agora pegarmos o gênero entrevista, a gente vai a uma empresa. A gente fez algumas perguntas para a empresa, perguntando o que acontecia lá, como que era o processo de trabalho e quais cursos as pessoas precisavam ter para trabalharem na área que é a reciclagem. Acompanhem com a gente. Olá, seja bem-vindo à Cutiplast. Hoje você vai conhecer como é que funciona o processo produtivo, desde o recebimento da matéria-prima até o resultado final. Eu sou responsável por designar cada tipo de matéria-prima para as máquinas e definido por PCP sobre a coloração, tipagem, se ela necessita de secagem, se ela vai necessitar de pigmento e a limpeza de cada silo e cilindro, para evitar contaminação, para de injeção e essas coisas. Nosso processo de injeção plástica aqui na Cutiplast, onde a matéria-prima entra em uma temperatura de 120 graus, em seguida ela vai para o processo do canhão,
onde ela passa também por uma temperatura de 280 graus. Em seguida, o material é injetado dentro da cavidade, através do molde. Sendo assim, fazendo o produto final, onde você tem a peça já moldada e produto final, onde o operador faz a inspeção e a embalagem do material. Normalmente as empresas oferecem as oportunidades para essa área de trabalho. E é claro, tem empresas que não exigem a formação, a empresa acaba formando, mas o ideal é que essas pessoas já tenham conhecimento de pelo menos um curso de regulagem de máquina, que hoje é oferecido no mercado. E um outro curso mais avançado seria o curso técnico de injeção plástica. Muito obrigada por você ter vindo conhecer como é que funciona o nosso processo produtivo na área da injeção plástica. Esperamos que a gente tenha conseguido contribuir para o seu processo de desenvolvimento profissional. Então, gente, como vocês viram aí, nós fomos à empresa e perguntamos, né, como era o processo de trabalho, porque eu descobri, e depois eu compartilhei com a professora Marta, que a reciclagem é um dos maiores, digamos assim, campos de área de trabalho no Amazonas. E aí nós fomos investigar, saber a respeito disso e encontramos a empresa Tutplast. Vocês viram aí o processo e depois vocês viram, nós fizemos a pergunta quais são as oportunidades de trabalho, qual é a formação necessária e nós tivemos as respostas. Até porque hoje a gente pode ver que principalmente a questão da logística reversa tem acontecido muito, que é uma conscientização da gente pegar aquilo que seria descartado e trazer de uma outra forma, reutilizando, transformando em uma outra matéria. Isso mostra pra gente que é questão tanto da conscientização da utilização, mas também uma responsabilidade local. E claro, temos aqui questão de políticas públicas, que tem-se a necessidade de cumprir isso, principalmente por empresas. Mas quando a gente coloca na nossa realidade, como a própria professora Milena colocou, que é um vasto campo aqui na nossa realidade, é no sentido de que muitas das vezes as famílias, pessoas que não têm certas condições, vão atrás desse meio, né? Começa catando lixo, levando para pesar, e assim a gente percebe que isso vai ganhando uma proporção. Então vamos ver um pouquinho mais sobre esse processo, essa conscientização. E claro, a distinção dessa questão da reciclagem e do descarte. Sim, para nós entendermos melhor a fala da professora Marta, nós temos aí, ó, reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais que seriam descartados como lixo, transformando-os em novos produtos. Justamente é o que a Tutplast faz, não é? Ela pega esses produtos que seriam descartados, e a gente já vai ler o conceito, para então transformar em novos produtos e gerando emprego na região, professora. Enquanto o descarte é o ato de jogar fora algo que não será mais utilizado. E assim, a gente vai ver aqui também algumas práticas, olhem só. Muito bem, então nós temos as práticas de descarte e reciclagem. Então vocês podem ver ali na imagem da empresa, não é? Está fazendo um processo de reciclagem, vai pegar tudo aquilo que em teoria eu jogaria, não queria mais, não quero mais, e vai reciclar até para formar novos produtos e gerar emprego. Do lado da imagem da empresa, nós temos uma latinha jogada no chão. Isso aí seria um modo de descarte que as pessoas fazem, né? Ah, eu não quero mais. Inadequado, né? Inadequado. Jogam pela janela do carro e não é um processo adequado, tá bom? Temos mais duas, né, professora Marta? E temos também a questão de ver ali já, enquanto a primeira imagem mostra o lixo sendo descartado de forma errada, a outra já é o lixo sendo colocado da forma correta, nas sacolas ali. Então, a gente tem também que ter essa outra forma de descarte, que é a forma correta. Perfeito. Essa última imagem aí, de tudo organizadinho, sabe? Se chama de coleta seletiva. Afinal, o que é a coleta seletiva? É quando eu faço essa separação, a gente vai ver agora, a partir das lixeiras, né? A lixeira de plástico, a lixeira de papel, a lixeira de vidro e a de metal. É quando a gente faz a separação desses materiais e aí, dependendo do objetivo, o plástico vai para determinado lugar, o papel vai para determinado lugar, porque todos eles podem ser materiais reciclados, professora. E depois, se a gente tiver o cuidado com esse descarte, pode até ser
reutilizado. Então vamos ver aí o que é coleta seletiva. Ó, veja só. A coleta seletiva é o processo de separar, como nós bem falamos, e recolher o lixo de acordo com o tipo de material para facilitar o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos, professora. Então, assim, a gente traz a consciência de que nós devemos, sim, selecionar e colocar cada coisa no seu lugar, descartando da forma correta. Nós esperamos que você aí do outro lado tenha entendido a aula e nós ficamos por aqui.